Esta é uma palestra de um evento do Emílias Armação em Bits. Nós publicamos ela aqui com imagens tanto no YouTube quanto no Spotify e você pode apenas escutar o áudio em todos os aplicativos de áudio em que publicamos os episódios do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Bom, agora neste momento nós convidamos a Alane Marie, que apresentará o tema A Computação Inspirada por Ada, uma breve história da computação para subir ao palco. A Alane é professora aqui na UTFPR Curitiba, no Departamento de Informática, sendo essa doutora em Ciência da Computação pela UFPR. Seus interesses de pesquisas principais residem na área de computação teórica, mas especificamente em algoritmos aleatorizados e a teoria de aprendizagem de máquina. Seja bem-vinda, Alane! Obrigada, Natália. Então, primeiramente, queria agradecer a apresentação, né? Agradecer também o convite aí das professoras, né? Maria Cláudia, Maria Ângela, professor Adolfo, os alunos e alunas aí do projeto, né? Para compartilhar um pouquinho aqui dessa história que eu gosto de contar. Brevíssima história da computação, né? Porque haja coisa para a gente contar. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Bom, ela já me apresentou, né, a Natália, mas eu vou falar brevemente. Bom, antes de falar da agenda aqui da apresentação, né? Então, ela já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre mim também, aí, revisitando alguns fatos da minha carreira e já relacionando aí com a minha vida de estudante, né? Também aí minha passagem pela computação, né? E da vida de estudante e agora docente. Aí a gente vai voltar bastante anos aí na história, mais especificamente na época da Grécia Antiga, para a gente revisitar o surgimento da lógica. Então, a gente vai ver como que a gente chega de Aristóteles a Ada Lovelace, depois de Ada Lovelace a Turing, e depois de Turing a computação e os dias de hoje. Bom, então, assim, para os meus alunos de discreta que estão aqui, alguns fatos eu já falei na aula de discreta semana passada, né? Então, vai ser um pouquinho repetitivo para vocês, mas, enfim, né, para quem não me conhece aí, eu gosto sempre de lembrar da história aí que eu sou de Guarapuava, né, e do centro-sul do estado, e eu gosto sempre de colocar o fato aí das minha época de ensino médio aí no colégio estadual, porque foi o ano, né, 2008, em que chegou a tal da TV laranjada, que eu já falei na aula de discreta, foi a revolução assim da época, né? As TVs não tinham muitos recursos assim interativos com o usuário, então imagina uma TV que você colocava um pendrive lá, você acessava a música, acessava as coisas, para a gente era incrível, assim, imagine no colégio ainda, né? Então, quando não ficava trancado com o cadeado aqui para as pessoas não ficarem colocando pendrive, a gente ia lá na hora do recreio, ficava ouvindo música, às vezes levava chamada atenção lá dos professores lá, que não era para ficar no intervalo lá no recreio na sala de aula ouvindo música, mas enfim, né? Eu sempre gosto de lembrar a época da tal da TV laranjada. E aí, bom, eu me formei também lá em Guarapuava, na Unicentro, né, na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Eu sou bacharel em Ciência da Computação. É um curso que eu decidi fazer quando eu estava no ensino médio, quando eu conheci ele numa feira de profissões, porque eu sempre gostei muito de matemática, sempre foi a minha disciplina favorita, assim. E quando eu conheci o curso na feira de profissões lá da Unicentro, inclusive, eu fiquei encantada, assim. Eu não sabia nada de programação, então eu entrei sem saber o que era algoritmo no curso, eu aprendi tudo no curso, né? Então, eu também dou aula para calouros do curso de computação 1, e eu falo para eles, olha, eu entrei, eu não sabia nada, eu aprendi, então fiquem tranquilos que vocês vão aprender também. Até porque o curso de computação, né, não só a ciência da computação, mas BSI, engenharia da computação, não se resume a programar. A gente tem um monte de coisas aí que a gente aprende na área de tecnologia. Programar é só uma dessas várias coisas. E é uma coisa bem importante, bem principal, né? Mas você pode fazer muitas outras coisas além de programar. E aí, bom, depois eu vim para Curitiba, né, vim para cá em 2015 e fiz a minha pós-graduação na UFPR. Eu fui bolsista, né, na minha pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, fui bolsista da CAPES.
a bolsa foi bem fundamental assim para eu me manter aqui na cidade, porque se eu fosse depender dos meus pais me dando uma ajuda financeira ia ser bem difícil, né? Então teria que trabalhar com outra coisa além de poder me dedicar aí para a pós-graduação. Então ter a bolsa me ajudou aí eu me dedicar para a pós-graduação, sem ainda ter que trabalhar com em outro lugar, né? E enfim, fiquei aí 7, 8 anos aí no mestrado e doutorado. E aí, quando eu estava terminando a minha graduação, eu fiz um estágio numa empresa que é daqui de Curitiba, só que tinha filial em Guarapava, né, que é a Sigma. Era o meu estágio obrigatório do curso. Já nessa época, eu sabia que eu tinha um sonho grande assim de entrar na docência, né, de ser professora e trabalhar com pesquisa, mas eu gostei muito de trabalhar na indústria também, né? Na época do estágio foi muito legal, assim, eu gostei muito. Então, quando foi para eu entrar no mestrado, eu fiquei naquela, e agora, será que eu continuo na empresa, porque eles iriam me efetivar? De estagiária, eu ia ser efetivada, né, funcionária da empresa. E aí eu pensei, agora, será que eu vou para o mestrado? Será que eu fico na empresa? Mas aí a docência sempre me brilhou os olhos, então deu tudo certo a bolsa do mestrado, eu vim para o mestrado aqui em Curitiba. Aí eu tive a minha passagem como professora substituta lá na Unicentro, né, em 2017. E aí aqui na UTF-PR eu sou professora desde o ano passado, só que ano passado eu estava em Campo Mourão, no norte aqui do estado, né, próximo a Maringá. E esse ano eu vim aqui para Curitiba, né, para o campus Curitiba. E aí, enquanto eu era estudante, principalmente em pós-graduação, né, eu participei já de algumas atividades do Emílias. Eu sempre admirei muito o projeto, assim. Antes de eu vir aqui para a UTF, eu fui convidada para contribuir com o podcast, né, em 2 episódios. Então, eu lembro que foi muito divisor de águas na minha carreira, assim, porque na época da pandemia, principalmente, eu gostava de fazer divulgação científica. E ter participado do Emílias Podcast deu visibilidade assim, para o trabalho que eu vinha fazendo na época. E foi me abrindo portas, assim, muitas oportunidades legais aí na minha carreira. Então, eu sou muito grata, né, ao programa Emílias. E hoje eu estou contribuindo aí no programa. Então, agradeço aí o acolhimento, né, de poder estar contribuindo com o programa. Com o projeto do Emílias Programando, que o professor Adolfo já tinha iniciado esse projeto anteriormente, né, e esse ano a gente voltou. São atividades que, para despertar o interesse das meninas, principalmente, por programação. Atualmente, a gente tem trabalhado bastante com eventos de oficinas de programação competitiva, já buscando fazer uma ponte com o clube de programação também, para despertar a atenção das meninas, para elas conhecerem a maratona de programação e outros eventos competitivos. Mas a gente também pretende fazer outras atividades, aí, como nas escolas, ensino médio, educação básica. Então, a gente quer fazer outros tipos de oficinas que não só as oficinas de programação competitiva. E, bom, na pesquisa, eu sou da área de computação teórica. Na verdade, assim, um termo que eu poderia ter usado também é matemática da computação, porque essa área que eu trabalho envolve muita matemática e ela é chamada de pesquisa básica, porque na pesquisa básica a gente estuda muito a teoria base de como as coisas funcionam e, no caso da matemática da computação, a gente estuda coisas que envolvem muita matemática, muito matematiquês. Então, agora eu tenho estudado principalmente teoria da aprendizagem de máquina, que é uma teoria bem legal, inclusive, envolve bastante probabilidade, bastante estatística, é bem legal aí essa área. E eu esqueci de mencionar, quer dizer, eu não esqueci, eu deixei para agora mesmo, na verdade, né? Quando eu era estudante, logo que eu vim aqui para Curitiba, eu morei na Casa do Estudante, na CEL, né, Casa do Estudante Universitário Paraná, que é a maior casa de estudantes da América Latina. Eu entrei na 2ª banca feminina, a primeira foi no 2º semestre de 2014. É uma casa antiga já, ela tem mais de 60 anos, e eu tive a oportunidade aí de, né, recentemente começou a admitir meninas também, e eu pude entrar aí em 2015, morei até 2018, tenho amizades até hoje, tenho muita saudade da CEL, do período que eu morei lá, que eu aprendi muito lá, e que me abriu as portas para eu poder estar aqui em Curitiba.
E desde estudante eu gosto bastante de música, então a música está sempre presente na minha vida, agora não é diferente. E atualmente eu faço parte do coral do TFPR aqui. Então, inclusive, fica aberto aí o convite, quem quiser participar do coral é gratuito. Eu faço parte do corão, que a gente chama, porque tem diferentes grupos, né? Eu sou do grupo da quarta-feira, que é o corão, o grupão. Então, fica o convite aí para quem gosta de música, quiser participar, é bem legal participar do coral. Bom, e agora sim, né? Chega de falar de mim um pouquinho e vamos falar aí da estrela do nosso evento, que é a Ada, e a grande contribuição dela aí na computação e para a história. Mas antes a gente vai falar desse plot twist aí da computação, que o primeiro programa de computador da história nasceu antes da invenção do computador como a gente conhece. E aí você pensa, como que isso é possível, né? Como que o programa de computador nasce antes do computador em si? Então, esse é um fato aí visionário, né? A pessoa que fez isso, você pensa, nossa, quem inventou o programa de computador antes do computador? Essa pessoa era visionária. E quem era essa pessoa? Ninguém menos do que Ada Lovelace, né? Então, ela foi a primeira programadora da história, a primeira pessoa aí conhecida na história por fazer um programa de computador. E ela fez um programa de computador antes do computador ser inventado. Então, uma grande cientista poética, matemática e uma pessoa visionária que usava da poesia dela com os números também e trouxe uma das maiores contribuições aí que a gente tem na história. Mas como que isso é possível, né? Você fica pensando, quase que como que o programa nasceu antes do computador, né? O programa não depende do computador para ele existir. E agora, como que ela foi capaz dessa proeza? Vamos entender um pouquinho agora. Então, para isso, a gente vai ter que voltar muitos anos atrás, lá na Grécia Antiga, para antes de Cristo ainda. E essa aqui eu inverti, né, um trecho aí do quadro da Escola de Atenas, né? Aristóteles conversando com Platão aí, era basicamente isso aí mesmo, é aquele meme lá do Meninas Malvadas. É do Meninas Malvadas, esse meme aí do Estou Obcecado, né? Quem assiste aí, quem gosta. Eles estavam obcecados com entender a natureza da verdade. Então, era bem isso, né? Se não passava 80% do tempo falando sobre a natureza da verdade, os outros 20% estavam pensando nela, ou torcendo para que alguém falasse sobre ela. Porque nessa época, aí, principalmente da Grécia Antiga, que o conhecimento estava nascendo, né? Então, a filosofia, o grande berço dos outros ramos do conhecimento aí estava se formando. Tudo estava sendo, muita coisa estava surgindo aí nessa época, estava sendo estudada. Só que ao mesmo tempo que o conhecimento estava nascendo, será que esse conhecimento ele é válido? Será que essa argumentação que está sendo feita era válida? Eles se questionavam muito. Como que tudo que a gente está argumentando, tudo que a gente está pensando, está raciocinando, como que a gente valida isso? Como que a gente sabe que isso que a gente está pensando faz sentido? Então, eles estavam obcecados em entender a natureza da verdade. E é aí que surgiu a lógica, que vem da palavra logos, que significa palavra, discurso, razão, proporção, racionalidade, conceito. E aí, lógica, então, é o estudo da validade de uma argumentação e estudo do desenvolvimento do raciocínio, uma das definições aí para a lógica. Então, como eu disse, eles estavam, tudo que eles vinham descobrindo, eles queriam ter uma forma de validar e saber se esse raciocínio fazia sentido, se esse raciocínio era de fato verdadeiro. E nessa época aí foram surgindo as primeiras demonstrações de coisas verdadeiras, né, que hoje a gente entende como verdade. Então a gente tem aí o filósofo e matemático Pitágoras, que inclusive meus alunos de discreta também já viram esse exemplo, né, que eu falei do teorema de Pitágoras, soma dos quadrados dos catetos num triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa, né? O primeiro exemplo que eu dei no primeiro dia da aula de discreta. Então, como que ele argumentou que essa sentença matemática ela é verdade, ela faz sentido? Ele usou argumentos visuais. Ele também usou da linguagem natural ali para corroborar com os argumentos visuais, mas essencialmente a prova desse teorema é visual. Aristóteles, né, depois que a gente anda um pouquinho mais para frente no tempo da história aí. Então, Aristóteles veio com seus famosos silogismos, que você já deve ter visto em algum lugar. Se não foi na disciplina de lógica,
que com certeza vocês devem ter visto, né, na disciplina de lógica, foi em alguma revista antes mesmo, dessas revistinhas de lógica, antes mesmo de vocês estudarem a disciplina, né? Então, Sócrates é humano. O exemplo clássico esse aqui, né? Sócrates é humano, todos os humanos são mortais, logo, o que você conclui disso? Sócrates é mortal, né? Então, essa foi também uma das primeiras, dos primeiros registros que a gente tem aí de ferramentas de lógica que eram utilizadas aí para demonstrar sentenças matemáticas. Então, só que ainda assim faltavam modelos matemáticos para a verdade, faltava um pouquinho mais de padronização, de formalização para a gente poder fazer essas argumentações, né? Para a gente, eu digo, para eles lá na época, né? Fazerem essas argumentações aí sobre a verdade e relacionar um conceito com o outro e fazer o raciocínio ser consistente, fazer o raciocínio ser válido. Então, a lógica, principalmente a lógica matemática, quando ela surge nesse contexto, ela vem aí como uma linguagem, uma sintaxe para a aritmética. Então, agora a gente vai unir o nosso raciocínio, né, que a gente fala aí em linguagem natural, a gente vai unir com os números e com os símbolos, e juntando isso, a gente vai poder criar modelos matemáticos para a verdade, para a gente poder manipular eles melhor do que em relação às ferramentas que a gente tinha até então, né, os argumentos visuais, que nem eu mostrei, o silogismo de Aristóteles, que nem eu mostrei. E com esses modelos matemáticos, a gente consegue argumentar ainda melhor e a gente tem ainda mais ferramentas, né, para validar as nossas argumentações. Então, vocês também já conhecem aí lógica proposicional, né? Lá entre a década entre o século XVIII e XIX, que os estudos de lógica proposicional surgiram. E por que ela se chama proposicional? Porque a gente vai resumir sentenças como proposições. O que são proposições? Frases com valor verdadeiro ou falso. Então, se eu chego e falo assim, Curitiba é a capital do Brasil, isso aí vai ter valor verdadeiro ou falso. Nesse caso, é falso, né? Curitiba é a capital do Paraná, mas não é a capital do Brasil. E aí, nos estudos de lógica proposicional, Gottfried Leibniz, né, os pais do cálculo, a ideia dele era que, beleza, a gente calculava e operava com números, por que não a gente não pode calcular com o raciocínio também? Fazer cálculos com o pensamento e criar ferramentas para a gente calcular com o pensamento. Então, ele tinha a ideia aí do cálculos ratiocinator. E aí, mais ferramentas vão surgindo para a gente poder argumentar para a gente poder calcular com o raciocínio. Então, aí surgem os conectivos lógicos que vocês também conhecem. A álgebra booleana, as leis de Augusto de Morgan, né, um grande matemático. Então, vocês já conhecem aí um dos conectivos lógicos, né, o conectivo E. Então, se eu chego e falo assim, Curitiba é a capital do Brasil e Curitiba é a capital do Paraná, e eu falo A e B. O que acontece? A e B são as duas verdadeiras ao mesmo tempo? Você vai falar que é falso, né? Por quê? Porque Curitiba não é a capital do Brasil. Mas Curitiba é a capital do Paraná, só que ambas não são verdadeiras ao mesmo tempo. Então, olha, a gente já conseguiu fazer um cálculo aí com duas proposições, né? Duas proposições que têm valor verdadeiro ou falso. A gente combinou elas igual a gente combina números, só que aqui a gente está combinando sentenças, né? Argumentos, e daí a gente extraiu uma nova conclusão quando a gente fez esse cálculo sobre essa argumentação, né? Aí, andando mais um pouquinho na história aí, a gente tem a teoria ingênua dos conjuntos, também do século XIX, e lógica de predicados do século XIX. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, em lógica, principalmente a gente vê, hoje, inclusive, na aula de discreta ainda, a gente relembrou aí, quantificadores universais, né? Mas o resumo disso, o que é? Que quando surgiu aí a teoria ingênua dos conjuntos, e George Cantor, e lógica de predicados, e Frege, então, eram mais ferramentas matemáticas ainda que existiam na época, né, que surgiram na época, para que a gente pudesse manipular ali o raciocínio. Igual a gente faz com números, a gente faz com o raciocínio. Extrair novas conclusões aí com essas várias ferramentas que foram surgindo aí para a gente operar sobre o raciocínio. Só que, nessa época, surgiu um problema.
Porque, assim, a teoria ingênua dos conjuntos a gente aprende na escola, né? Então, o que você define um conjunto? Um conjunto, se eu pegar as pessoas que estão aqui no mini auditório, vocês são um conjunto formado por alunos do curso BSI, Engenharia da Computação e outros cursos que estiverem aqui, né? Design, Engenharia Eletrônica, etc. Mas existem outras formas de definir conjuntos, formas até mais matemáticas, mais formais. Só que essa forma ingênua que a gente aprende, né, que eu fiz os desenhos dos conjuntos lá no slide anterior, ela é suficiente para muitas coisas que a gente faz aí na matemática. Só que ela não foi suficiente para um tipo de problema que surgiu quando a gente misturou essas duas coisas aí, né, que foi teoria ingênua dos conjuntos e lógica de predicados. Surgiu esse tipo de paradoxo aqui, que é um exemplo, paradoxo do barbeiro, que vocês também já devem ter visto em algum lugar, né? Você perguntar assim, um barbeiro só corta o cabelo de quem não corta sozinho. Então, esse barbeiro ele só atende essa clientela. Só corta o cabelo de quem não corta sozinho. A pergunta é, ele deve cortar o seu próprio cabelo ou não? E aí a gente fica sem saber o que responder, né? Porque, assim, você vai analisar. Se ele responde que sim, né, que ele deveria cortar o seu próprio cabelo, ele vai estar contradizendo a clientela dele. Porque se ele corta o seu próprio cabelo, ele vai ser uma pessoa que corta o seu cabelo sozinho, só que ele não deveria cortar, porque ele só corta o cabelo de quem não corta o cabelo sozinho. Por outro lado, se você fala que ele não deveria cortar o seu próprio cabelo, ele vai se tornar uma pessoa que não corta o seu cabelo sozinho, então ele deveria cortar o cabelo dele mesmo. Então, assim, vocês podem fazer com calma esse exercício depois, né? Mas se você responde tanto que sim quanto que não, você vai dar um nó. Você não vai conseguir responder nem que sim nem que não. E isso é o que a gente chama de paradoxo. Só que esse exemplo de paradoxo do barbeiro, ele é uma aplicação mais geral do que a gente chama de paradoxo de Russell. Que, se a gente for falar em matematiquez de forma mais genérica, não pensando em barbeiro, mas pensando aí em conjuntos e símbolos, enfim, a pergunta é, um conjunto que só contém os conjuntos que não contém a si mesmo, deve conter a si próprio ou não? Então, essa pergunta aí, quem observou esse paradoxo tem esse nome, que justamente foi Bertrand Russell. E observem que até aí eu só estou falando de homens na história, né? Então, olha só como foi uma época em que as mulheres estavam bem invisibilizadas, né? Então, Ada fez um feito e ainda assim ela teve os seus obstáculos aí quando ela teve a sua grandiosíssima contribuição, né? Mas até a gente chegar em Ada, quando surgiu esse paradoxo, né, de quando Russell observou esse paradoxo, os matemáticos entraram em crise. Então, porque eles pensaram, puxa, a gente tem ferramentas aqui, mas essas ferramentas nos levam a esse tipo de pergunta, esse tipo de sem saída, que a gente não sabe o que fazer, e agora? Então, qual que era o objetivo da época ali, né, do início do século XX? Criar uma base sólida para a matemática, para que quando fosse se argumentar sobre as coisas, principalmente sobre sentenças matemáticas, sobre as verdades matemáticas, a gente não chegasse nesse tipo de problema, né, de paradoxo, de inconsistência. Só que, antes da gente falar dessa crise na matemática, vamos dar uma pausa nessa história da crise da matemática e vamos lá, porque nessa mesma época, aí no século XIX, essas pessoas, né, Charles Babbage e Ada Lovelace, estavam muito interessados em uma máquina que Charles Babbage desenvolveu. Então, primeiramente, ele desenvolveu aí a máquina diferencial, que tinha esse propósito aí de ser como se fosse uma supercalculadora, digamos assim. Quer dizer, na verdade, a máquina analítica era supercalculadora, né? Aqui a máquina diferencial era uma calculadora, mas a ideia já era ser uma calculadora melhor do que as calculadoras que a gente tinha até então, principalmente as calculadoras mecânicas aí, que era o que tinha na época. A gente não está falando ainda de... Não tinha eletrônica aí. Então, ele fez essa calculadora, esse dispositivo, ele montou, mas ele também fez um projeto de uma supercalculadora, que é a máquina analítica.
E esse aqui é um projeto também que foi construído a partir... Porque essa máquina não chegou a ser completamente construída, mas tem um protótipo dela, né, que está exposto. Eu não tenho certeza agora se ele está exposto em Londres, para falar para vocês, né, mas ele está exposto para as pessoas terem uma ideia de como seria se fosse construído. E aí, um dia, numa festa da época... Antes de falar da festa, né? Esse era o projeto da máquina analítica aí no papel. Difícil de entender, né? Penso eu, por exemplo, na verdade, não entendo nada. Você teria que ver com muita calma para entender esse projeto, mas é que mesmo assim é interessante, né? Da gente ver que cara que ele tinha. E aí, numa festa, quando a Ada Lovelace ficou sabendo desse projeto, eu já conto, né, como foi essa festa, ela se encantou, porque, como eu falei para vocês, ela era poetisa e matemática. Então, os olhos dela brilharam quando ela viu esse projeto aqui. E ela ficou sabendo porque, numa festa, em 5 de junho de 1883, quando ela esbarrou lá com Charles Babbage nessa festa, e eles começaram a conversar, até que entrou no assunto do projeto da máquina analítica, ela quis saber mais sobre essa máquina. Então, ela quis ler mais, saber o que essa tal máquina analítica fazia, essa supercalculadora, que na época fazia cálculos de polinômios, cálculos trigonométricos, muito mais cálculos do que as calculadoras da época faziam até então. E aí ela começou a trocar cartas com Charles Babbage sobre o projeto da máquina analítica, onde ela fazia várias considerações. Aqui é um trecho, né, de uma das cartas. Ela assinava como AAL, Ada Augusta Lovelace, né, as iniciais do nome dela. E aí eu vou ler esse trecho da carta, porque ela via essa máquina como já o que a gente chama de computador hoje em dia. Ela via como uma máquina de propósito geral. Então, os limites da aritmética foram, contudo, ultrapassados no momento em que a ideia de utilizar os cartões surgiu, porque a máquina operava com cartões perfurados, né? E o motor analítico não ocupa o mesmo espaço que meras máquinas de calcular. Ele ocupa uma posição singular própria e as considerações que ele sugere são de uma natureza por demais interessante. Habilitar um mecanismo capaz de combinar símbolos gerais em sucessões de variedade e extensão ilimitadas estabelece um elo unificador entre as operações da matéria e os processos mentais abstratos do campo mais abstrato da ciência matemática. Uma nova, uma vasta e uma poderosa linguagem é desenvolvida para uso futuro da análise, na qual é possível dominar as verdades matemáticas, de forma que essas possam se tornar mais rápidas e precisas em aplicações práticas para os propósitos da humanidade que qualquer outro método disponível até esse momento. Então, esse é um dos trechos das cartas sobre essa visão que ela tinha da máquina como não só uma mera máquina de computar, de calcular, mas de computar muito mais coisas do que contas matemáticas. Então, a gente pode dizer que essa máquina analítica é uma precursora do computador, apesar de ela nunca ter sido completamente construída por vários fatores, mas ela é considerada uma precursora. O que faltou, então, para ela chegar a ser... o que faltou que ela não se tornou computador, mas que ela é a avó do computador, digamos assim. Bom, antes disso, né, eu não mencionei aqui o primeiro programador da história, o primeiro programa da história que Ada Lovelace criou, né? Como que surgiu isso? Então, quando ela estava estudando a máquina analítica, que ela ficou encantada, como vocês puderam ler em um dos trechos da carta dela, ela via tudo que podia ser feito aí por meio da máquina analítica, né, que não era só operar com números, mas muito mais outras coisas, inclusive fazer música com o computador. Ela traduziu do francês para o inglês o artigo de Charles Babbage. Ela não apenas traduziu ipsis literis, mas ela também acrescentou impressões próprias que ela teve. Então, o artigo original ele triplicou de tamanho em relação ao original, com todas essas notas que ela acrescentou. Essa aqui é uma foto do programa que deu a ela o crédito de primeira programadora da história, porque, como eu falei para vocês, a máquina analítica é uma precursora do computador. Então, se ela fez uma máquina já com uma ideia semelhante ao que a gente conhece como algoritmo hoje, se ela fez esse projeto para a máquina, com cartões perfurados,
esse projeto é considerado, sim, o primeiro programa da história, justamente porque eu falei para vocês, a máquina analítica é precursora do modelo de computador que a gente tem hoje. E ela também assinava esses artigos, né, foram nesses... esses artigos não, essas notas, né, mas ela tem a tradução com as notas, que é um artigo só. Ela assinou com as iniciais dela e não com o nome completo, justamente para que o trabalho dela fosse visualizado, porque, na época, mulheres nem tinham acesso à educação, ela foi educada em casa. Né? Então, por esse receio que ela tinha de não ter o devido crédito do trabalho dela, e, de fato, como a gente mencionou, né, como a Natália mencionou hoje no início da apresentação, ela não teve o crédito no tempo devido, ela usava as iniciais dela para que as pessoas se interessassem em ler o trabalho dela e não simplesmente ignorassem pelo fato de ser uma mulher que escreveu esse artigo. Então, está aí, né, com mais detalhes. Depois eu posso mandar os slides dessa apresentação, se vocês quiserem ver aí o programa. Eu também não vou dizer que eu entendo o que está escrito aqui, né, mas é interessante a gente ver que cara que tinha o primeiro programa de computador aí da história. Então, agora, voltando àquela pausa na crise matemática, como que de ADA a gente chega a Turing? E como que Turing é considerado o pai da computação, tendo em vista o que Ada e Babbage já tinham feito lá no século XIX? Bom, então, como eu havia mencionado para vocês da crise matemática que aconteceu na época, né, quando o Russell identificou o paradoxo, então esse matemático David Hilbert, ele falou, nosso objetivo agora, então, é formular toda a matemática numa base lógica que seja consistente, ou seja, que não leve a contradições, e completa. Ou seja, que tudo que a gente fala que é verdade, a gente consiga demonstrar, e que não tenha verdades indemonstráveis. Só que aí foi esse matemático, grande amigo aí de Einstein, inclusive quem assistiu Oppenheimer, tem uma cena que Einstein está andando com Oppenheimer em Princeton, né, na Universidade de Princeton, e aí o Einstein fala, eu conversei, eu toquei no assunto com o Kurt que ele mencionou é o Kurt Gödel, né, grande amigo dele. Então, ele mostrou que assim, olha, esse objetivo aí não é possível. A lógica, ela não é completa. Existem verdades que a gente não consegue demonstrar, que a gente tem que assumir que são verdades porque elas são verdades, mas são verdades indemonstráveis. Então, ele acabou com o Hilbert, né? Falou, olha, a lógica não é completa. Mas aí surgiu uma nova pergunta. Tá, né? Isso aqui é de um quadrinho muito legal, que é Logic Comics, o nome. É uma cena aí do Kurt falando, haverá sempre questões impossíveis de responder. E a galera no Congresso de Viena lá, todo indignada, principalmente o matemático Hilbert, né, que era o que queria saber se a lógica ela era completa e consistente. Só que aí surgiu uma nova pergunta. Tá bom, a gente já sabe que a lógica não é completa. Será que ela é decidível, então? O que é ser decidível? Bem a grosso modo falando, existe procedimento automático para determinar se uma afirmação é verdadeira? E aí, quem foi lá e respondeu essa pergunta? Alan Turing. Então, ele falou, olha, também não dá. Não existe procedimento automático que diga se uma afirmação ela é verdadeira ou não. Então, a lógica também não é decidível, ela é indecidível. E esse é conhecido pelo Entscheidungsproblem, que é o artigo de Turing, que ele demonstra isso. Só que, o que é esse tal procedimento? Esse tal procedimento que ele precisou definir aí para responder que a lógica não é decidível, é o que a gente conhece aí por algoritmo. Então, ele deu uma definição formal de algoritmo, que é a base da definição de algoritmo que a gente tem hoje em dia, até hoje, né? Na verdade, quem respondeu essa pergunta foi também o matemático Alonso Church, com cálculo lambda, só que a definição de Turing, que é a máquina de Turing, ela foi muito mais aceita e muito mais propagada. Então, uma máquina de Turing aí, quando a Google lançou, não sei se ainda está disponível para simular, mas tinha, né, esse Doodle da Google aí, você podia simular como que funciona uma máquina de Turing. E aí, uma máquina de Turing, essa
formalização aí que ele trouxe, né, para responder à pergunta da lógica se ela era decidível ou não, deu de graça para nós uma definição de algoritmo. E não só uma definição de algoritmo, mas uma definição de computador. Por quê? Porque uma máquina de Turing ela tem o princípio da universalidade. O que é a universalidade? Também, bem a grosso modo falando, é pensar assim, que ela recebe não só símbolos como entrada, mas ela recebe outras máquinas de Turing como entrada. Então, a gente pode fazer a seguinte relação. Se uma máquina de Turing é um algoritmo, então um computador é uma máquina de Turing universal. Ela é uma máquina de Turing que recebe outras máquinas de Turing como entrada. Porque se uma máquina de Turing é um computador, um algoritmo, um computador nada mais é do que um grande algoritmo que recebe outros algoritmos como entrada, bem a grosso modo falando. Só uma pergunta, quanto tempo eu tenho ainda? Então tá bom, obrigada. Então, assim, esse princípio da universalidade que Turing formalizou e que é base para nós até hoje, para que, de fato, a criação de computador e de computação e de algoritmo fosse consolidada, já havia sido observada por Ada quando ela estava estudando a máquina analítica. Então, como que ela observou essa universalidade? Porque ela, como a gente pode ver ali nos trechos das cartas, né, é um pequeno trecho de muita coisa aí que ela estudou e produziu, de muitas cartas que ela trocou aí com Babbage, ela já visualizava que a máquina analítica não ia ser só para números, ela ia ser para diversos propósitos, ia ser uma máquina de propósito geral, tal como o computador é hoje em dia. E Turing, por meio da máquina de Turing, ele demonstrou que a máquina dele era universal. Então, uma coisa que ele provou lá em 1936, né, lá no século XX, lá perto da década de 40, Ada já visualizava lá no século XIX, na máquina analítica, que foi uma precursora do computador. E Turing reconhece o trabalho de Ada nesse outro artigo dele, Computing, Machinery and Intelligence, onde Turing... uma grande pergunta aqui é se as máquinas podem pensar. Uma pergunta bem filosófica, inclusive, né? Você tem que pensar o que isso quer dizer com pensar, né? O que isso quer dizer com uma máquina pensar. E ele, aqui nesse artigo que ele propõe o teste de Turing, né? Tanto que ele começa o artigo falando do jogo da imitação, por isso que o nome do filme se chama O Jogo da Imitação, né? Para quem assistiu. E ele cita o trabalho de Ada. Até assim, seria um tema para uma outra conversa em dia, porque o Turing tem algumas impressões sobre a capacidade de computadores pensar, Ada tinha outras impressões que não necessariamente eles concordavam em tudo, mas ainda assim ele reconhece que o fato de Ada já ter tido essa visão lá no século XIX, por meio da máquina analítica, foi uma inspiração para ele e para o trabalho dele, inclusive, né, no teste de Turing aí, né, que é o teste que fala que será que você consegue distinguir se está conversando com uma máquina ou com um ser humano? Também resumindo bem a grosso modo aí. E assim, esse artigo ele surgiu lá na década de 50, pouco tempo depois do primeiro computador ter sido construído, que foi o ENIAC, construído aí em 46. Também, né, como a Natália mencionou na apresentação, né, no início aí do evento, uma equipe de mulheres aí que as programadoras do ENIAC. Então, em toda essa história, o que a gente pode resumir? Que Ada inspirou Babbage a ter novas visões sobre a sua máquina analítica. Então, Ada teve uma visão muito maior sobre a máquina analítica de Babbage do que ele próprio teve quando ele desenvolveu ela na época. E ela também inspirou Turing sobre as conclusões que ele obteve sobre as capacidades de um computador. Então, ela está aí entre o que a gente considera os pais aí, né, da computação. Ela aí também é uma mãe da computação aí nesse sentido. Então, aí para fechar com mais uma reflexão aí de Ada, né, super visionária, como sempre, né, a gente está homenageando ela hoje aqui, e também o dia dela para a gente refletir sobre as conquistas das meninas, das mulheres nas ciências. Então, a imaginação é a faculdade da descoberta, predominantemente. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam, nos mundos da ciência. Então, muito obrigada aí pela atenção, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quem quiser aí
deixei aí minha página pessoal, meu e-mail e meu Instagram também, para quem quiser acompanhar coisas não necessariamente sempre acadêmicas, um pouquinho da minha vida pessoal também. Tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Agora a gente vai abrir para um momento de perguntas, mas antes disso, só para avisar, vai estar aqui na tela o QR Code. Alguém não conseguiu fazer a inscrição? Opa, eu queria perguntar sobre a parte quando você falou da máquina analítica lá do Babache. Ele nunca conseguiu terminar essa máquina? Nunca chegou a terminar fisicamente? Fisicamente, não. Teve fatores aí, inclusive, o pouco que eu sei, assim, que eu pesquisei, fui atrás também, né? Teve fatores principalmente emocionais, ele passar por perda familiar, e aí ele não conseguir dar mais conta do projeto. Teve barreiras também de lacunas que faltaram ali, matemáticas mesmo, né? Mas foi principalmente fator pessoal, assim, que fez com que não conseguisse. E ficou no papel, mas isso que ficou no papel já tinha muita coisa ali que podia ser aproveitada aí futuramente. Aí aquela foto que eu mostrei é uma construção de um protótipo do que seria uma parte dessa máquina se ela tivesse sido construída. Ah, entendi. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta? O professor Adolfo aqui na frente e depois a professora Mariângela. Em primeiro lugar, Alane, parabéns pela palestra. Eu vou só fazer um complemento aí que você falou do Emílias Programando, dizer assim, o que eu comecei lá no Emílias Programando não tem 1% do impacto que vocês já tiveram aí nesse curto tempo, então tá indo muito bem o projeto. Foi um projeto que a gente começou e terminou na pandemia, infelizmente não continuou, até pela situação, né? Não deu para implementar a ideia inicial. Mas aí a minha pergunta é uma pergunta mais aberta, assim, já que, justamente, relacionado ao Emílias Programando, a tudo que você apresentou, a gente está nesse momento aí essa hype aí de IA. Então, é uma pergunta, uma provocação, é meio que fazer o que eu faço lá no podcast, que é meio ser escada para vocês, para as mulheres que eu entrevisto. Tem pelo menos 3 aqui que a gente já entrevistou. E dar a palavra para você expressar, que é o seguinte, faz sentido agora, em 2024, ensinar as pessoas a programar, considerando que alguns acham que a IA vai tornar o trabalho de programar dispensável? Realmente uma excelente provocação, né? É importante a gente pensar nisso. Até achei que ia perguntar alguma coisa de lógica, daí o professor de lógica disse, meu Deus, quer ver que eu falei alguma coisa? Tô brincando, tá, professor Adolfo? Então, assim, eu acho que a IA, de fato, ela pode nos ajudar em muitas coisas, né? Mas nada substitui a interação humana e, querendo ou não, a IA depende de nós, humanos, porque, como somos nós que programamos e ensinamos o computador a programar, a gente pode controlar que vieses essa IA vai propagar também ou não. Então, se a gente deixa isso só a cargo da própria IA ensinar, as pessoas vão deixar de ter justamente esse tipo de provocação e de reflexão. Será que eu estou sendo, de fato, responsável pelo que eu estou criando, que eu estou contribuindo? Então, eu acho que é muito importante ainda a gente ter, de fato, o ensino de humanos para humanos. Porque, querendo ou não, a finalidade do computador a finalidade última é de humanos para humanos, né? Para nos ajudar, não para nos substituir. Então, principalmente nessa questão aí dos vieses, que até tem sido mais discutida, né, atualmente, eu acho importantíssimo a gente ter sempre isso em mente e, de fato, é por meio da interação humana que a gente consegue, de fato, pôr isso em prática, né? Eu só queria complementar uma coisa que o professor Paulo Borba disse numa palestra, acho que foi no ano passado, que ele disse assim, se você vai usar o ChatGPT, Copilot, qualquer coisa para escrever um programa para você, você tem que ser capaz de ler o programa e dizer se ele está certo ou está errado, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que vocês fazem lá no Emílias Programando, que todos os professores também que ensinam programação que fazem, que torna
esse trabalho ainda de ensinar programação relevante. Sem falar que Turing mesmo demonstrou que não dá, pelo menos não ainda, né? A gente não consegue fazer um computador provar um teorema sozinho. Então, tem muita coisa aí que é cargo que eu acredito, né? E que é exclusivamente humano mesmo, que o computador não vai nos superar, não. Professora Maria Ângela. Parabéns pela sua fala. É uma curiosidade só. A máquina de Turing, ela está em Londres, em algum museu? Um protótipo, um pedaço, você sabe, Alane? Eu, na verdade, não sei de antemão. Eu sei só da máquina analítica, mas a máquina de Turing, assim, protótipo, tem. Acabei de lembrar que tem, só que eu não sei agora em qual país que fica e em qual museu que fica. Legal. Mas eu vou me informar. Obrigada. Eu me informei Também vou me analítica e a informar. máquina de Turing não, né? Porque a dele foi usada, né? Então, enfim, ela deve estar em algum lugar. Então, é uma boa coisa para a gente procurar. Obrigada. Sim. Obrigada, viu?